Olá, pessoal, tudo bem? Estamos então na nossa reta final, concurso do Banco do Brasil, e o conteúdo, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele faz parte ali daquele tópico do edital de vocês, que é o tópico das vendas e também das negociações. Então nós vamos ver aqui os temas, digamos, os artigos mais importantes que poderiam cair para vocês aí dentro do tema, PCD, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que poderiam ser abordados aí no concurso que vocês irão prestar, certo? É um tema, que eu adoro trabalhar, trabalho já há muito tempo e a gente sabe nos concursos o que cai com uma frequência maior. Claro que é sempre uma aposta, O aluno ele tem que estudar toda a legislação, mas a gente sempre faz na reta final aquela aposta nos artigos que a gente percebe que tem ali uma frequência maior. Então, pessoal, nós vamos falar agora, vamos relembrar alguns tópicos da nossa Lei 13.146 de 2015, o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Alguns chamam de PCD, Pessoa com Deficiência, certo? Então, se vocês ouvirem também, é o Estatuto do PCD. Não está errado, certo? Mas o nome correto é Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vamos lá. O artigo 1º, ele é um artigo importante porque ele diz qual é o objetivo dessa legislação. E aí eu coloquei até esse esqueminha que na aula também eu cheguei a mostrar para vocês. O objetivo, então, dessa nossa legislação é assegurar, promover, promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, certo? Sempre visando a sua inclusão social e a sua cidadania. Então, qual é o objetivo dessa nossa legislação? Assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, buscando a sua inclusão social e também a sua cidadania, ok? O Estatuto, pessoal, ele tem como base, parece brincadeira, mas eles perguntam isso também, ele tem como base uma convenção internacional, dos direitos das pessoas com deficiência e também o chamado protocolo facultativo. E essa convenção, ela foi ratificada, até peço desculpas, ficou muito pequeno aqui na tela para vocês, Ela foi ratificada pelo Congresso Nacional de acordo com o que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ou seja, passou pela aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, com votos dos seus membros em maioria qualificada, certo? Então, é uma questão que poderia aparecer. Eles podem perguntar para vocês qual é a origem do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque isso está escrito na lei. Então, mas isso aí não tem como cair. Tem, porque está escrito na lei. A origem é uma convenção internacional que trata dos direitos das pessoas com deficiência, protocolo esse, convenção esse, que foi ratificado pelo Congresso Nacional, conforme determina o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Certo, pessoal? Outro detalhe importante, quem é a pessoa com deficiência, certo? E aí a nossa lei, ela diz que pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo. Então, uma pessoa que quebrou a perna e essa pessoa, ela vai ficar, por exemplo, com a perna imobilizada por 6 meses, essa pessoa não é considerada pessoa com deficiência, ela é considerada pessoa com mobilidade reduzida, tá? A pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, Uma pessoa que tenha
uma deficiência, por exemplo, intelectual, eu não tenho como prever se algum dia essa situação ela vai reverter. Uma pessoa que tem uma deficiência visual, eu não tenho como prever se algum dia aquela pessoa ela vai enxergar. Então, ela é um impedimento de longo prazo. E esse impedimento, ele pode ser físico, ele pode ser intelectual, ele pode ser sensorial, ele pode ser mental, como pode ser tudo junto ao mesmo tempo, né? A pessoa pode ter só uma deficiência física, como ela pode ter uma deficiência física, uma deficiência intelectual também. Então, a gente pode ter um elemento ou nós podemos ter vários elementos ao mesmo tempo. E a gente percebe essa deficiência quando a pessoa, na interação com uma ou mais barreiras, quando ela interage, por exemplo, quando ela tenta, né, se comunicar, quando ela tem, por exemplo, um impedimento físico, né? Quando ela interage com alguma barreira, e nós vamos ver exemplos de barreiras para poder lembrar vocês, tá? Ela não consegue ter uma participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. Deu para entender? Guardem então. Pessoa com deficiência não é a mesma coisa do que pessoa com mobilidade reduzida, ok? Outro detalhe importante, só vou tomar um golinho aqui. Muitas vezes se faz necessária a comprovação dessa deficiência, porque nós temos vários direitos que são estabelecidos por lei. Então, para evitar que uma pessoa minta, né? Que a gente sabe, pessoal, que infelizmente não há o que não haja, né? Então, para evitar que a pessoa minta que ela tem uma deficiência para conseguir um benefício do qual ela não tem direito, muitas vezes se faz necessária a comprovação dessa deficiência. E a nossa lei, ela diz que a avaliação da deficiência, quando ela é necessária, ela será biopsicossocial. Então, analisa o aspecto biológico, psicológico e social, tá? São 3 elementos, biológico, psicológico e social. E essa avaliação, ela acontecerá por um grupo de multiprofissionais. Então, são vários profissionais que vão avaliar aquela pessoa, colocando um exemplo, né, para ilustrar, um neurologista, um psicólogo e por aí vai, tá? E a abordagem, ela será interdisciplinar. Então, são vários profissionais e a abordagem, ela é interprofissional, interdisciplinar, interprofissional e interdisciplinar. Significa dizer, embora sejam profissionais diferentes, as suas áreas de atuação conversam entre si e eles vão elaborar ali um relatório, certo, né? Atestando que aquela pessoa tem uma deficiência ou não, para que ela possa solicitar o benefício, né, a que ela tem direito, certo, pessoal? Essa avaliação, o que ela analisa? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação que a pessoa possa ter no desempenho, né, de alguma atividade e também a restrição de participação. Então, colocando um exemplo, a pessoa com deficiência, ela tem direito, por exemplo, a adquirir um carro com desconto, né? Mas ela vai ter que provar que ela é uma pessoa com deficiência, porque esse direito é assegurado às pessoas com deficiência. Então, ela vai entrar com um pedido, né, de avaliação e será feita uma avaliação, tá? E essa avaliação, ela vai considerar os impedimentos que a pessoa tem nas funções e nas estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação que essa pessoa possa ter para desempenhar alguma atividade e também a restrição que ela possa ter na sua participação. O poder executivo é que vai criar instrumentos, né, para que seja feita a avaliação da deficiência. Então, não é o poder legislativo, não é o poder judiciário,
é o poder executivo. Nós temos uma legislação própria para isso aqui, tá? Mas é o poder executivo que vai criar esses instrumentos para que seja feita a avaliação, né, da pessoa com deficiência. Beleza? Bom, outro tópico, pessoal, o que eu vou comentar agora é um dos temas, né, mais recorrentes em concursos públicos, é o artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós não vamos ler todo o artigo 3º, não há tempo para isso, né? A nossa ideia é ver alguns aspectos que são, né, primordiais, aqueles que a gente sabe que caem com uma frequência maior, e esse artigo 3º é um, assim, que é de leitura obrigatória para vocês, tá? Então, se eles perguntarem o que é acessibilidade, gravem, pessoal, essas duas palavras que definem o que é acessibilidade. Acessibilidade é tudo aquilo que permite a pessoa utilizar com segurança e com autonomia os equipamentos urbanos, os mobiliários, as edificações, os transportes, a comunicação e por aí vai. Então eu gosto de colocar essas fotos porque isso ajuda a lembrar o que é acessibilidade, tá? Pensem numa pessoa que é cadeirante, né? Se, por exemplo, ela vai acessar um prédio, seja esse prédio público ou privado, e esse prédio não tem uma rampa para o cadeirante poder, né, ingressar ali no prédio, só tem escadaria, essa pessoa ela tem uma barreira. E essa barreira, como a gente já vai ver, ela é uma barreira arquitetônica. Então, se esse prédio, tá? O que é uma barreira arquitetônica? Aquela que tem nos prédios, sejam eles públicos ou privados. Então, se esse prédio ele tem uma rampa, ele é um prédio que tem acessibilidade, porque vai permitir à pessoa que ela possa ingressar naquele local com autonomia, não precisa depender de ninguém. Então, ela vai ter a autonomia e ela tem segurança, né, para saber ali que ela vai conseguir entrar naquele local de uma forma bastante segura. Deu para entender? Outro exemplo é o elevador que nós temos, né, no transporte público. Então, esse elevador que permite o cadeirante acoplar a sua cadeira de rodas, e aí esse elevador traz o cadeirante, né, para o interior do veículo, isso é acessibilidade. Vai permitir que a pessoa tenha autonomia e tenha segurança para embarcar naquele coletivo. Ou seja, ela não vai depender de ninguém, porque é complicado tu ter que depender das pessoas para poder, né, usufruir direitos que tu tem, não é verdade? Bom, outra questão importante, o desenho universal, né? Eu não vou ler tudo, pessoal, porque para isso nós tivemos a nossa aula, tá? Então, eu vou relembrar vocês para que lá no concurso, né, vocês consigam identificar. O desenho universal é aquele produto, aquele equipamento, aquele programa que ele já foi desenvolvido para uso de todas as pessoas, sem a necessidade de uma adaptação ou de um projeto específico. Então, o exemplo, né, deixa eu ver se eu coloquei foto, não. O exemplo que eu gosto de citar é a porta automática do shopping center, que tem, por exemplo, em vários mercados, né, na grande maioria dos mercados também. Quando a pessoa ela vai entrar, né, no interior daquele supermercado, aquela porta ela abre de uma forma automática. Ela é uma porta que tem um desenho universal. Ela pode ser usada por qualquer pessoa, independente da sua condição. Então, pode ser uma pessoa que está entrando ali, caminhando, pode ser uma pessoa que é cadeirante. A porta ela vai abrir da mesma forma, porque ela tem um sensor de presença, para todas as pessoas, independente da sua condição. Então, ela não precisa de uma adaptação ou de um projeto específico para que ela possa ser usada, por exemplo, às pessoas com deficiência. Ela tem um desenho universal. Outro tópico também importante, né? A tecnologia assistiva, que também é chamada de ajuda técnica, tá? O que seria, pessoal, a tecnologia assistiva?
são todos os equipamentos que, através da sua tecnologia, ajudam a participação da pessoa com deficiência, né? Ou que tem até mesmo uma mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, a sua independência, a sua qualidade de vida e a sua inclusão social. Então, uma pessoa, até eu cito como exemplo, um aluno com deficiência visual total que eu tive na faculdade, né? Então, eu dava aula para um aluno com uma deficiência visual total e ele tinha um computador adaptado. E esse computador, por exemplo, eu estava lá dando a minha aula e ele ia digitando e tudo que ele digitava, pessoal, saía ali numa voz eletrônica. Então, isso é uma tecnologia assistiva, porque como é que esse aluno que tem deficiência visual, ele vai saber que o que ele está digitando está correto, né? Se ele não está enxergando ali o teclado. Ele sabe porque, na medida que ele vai digitando, tem uma voz digital que vai dizendo para ele o que ele está digitando. Isso é a tecnologia a favor da pessoa com deficiência. Assim como a tecnologia ela pode ser uma barreira, ela pode ser um recurso, né? Um recurso que vai trazer uma acessibilidade à pessoa, ok? Aqui temos fotos também, né, que eu uso em sala de aula para o aluno poder lembrar, né? Então, aquele rapaz ali da foto de baixo, de acordo com a reportagem, ele não mexe absolutamente nada do pescoço para baixo. Então, ele só tem o movimento dos olhos ali e ele vai piscando os olhos, né? E através da movimentação dos olhos, ele consegue acessar a internet, ele consegue se expressar, ele consegue se comunicar. Isso é o que nós chamamos de tecnologia assistiva, tá? Então, aqui eu coloquei os conceitos para quem quiser dar mais uma olhada depois, né? Que eu não vou repetir tudo, porque o nosso objetivo é quanto mais elementos, né? Quanto mais dicas a gente puder ter, obviamente melhor. Barreira. A barreira, pessoal, é qualquer entrave, é qualquer obstáculo, né, que a pessoa com deficiência ela encontra, e isso vai limitar a sua participação social. E essa barreira, ela pode ser uma barreira nas vias públicas, como a gente já vai conversar, pode ser uma barreira num prédio, pode ser uma barreira nas comunicações, na informação, pode ser uma barreira na atitude das pessoas, que é a chamada barreira atitudinal. Ou seja, né, nós temos vários tipos de barreiras, certo? Então, barreira urbanística é aquela que existe nas vias, né, nos espaços públicos, certo? Por exemplo, a pessoa que é cadeirante, ela estava transitando, né, numa via pública e ela queria acessar a calçada e não tinha uma rampa. Isso é uma barreira urbanística. Outro exemplo, a pessoa com deficiência visual, para poder ela se orientar, nós precisamos ter nas calçadas, né, aquele piso tátil, para a pessoa poder saber que ela pode transitar ali, não vai, né, por exemplo, dar de frente com um poste, com uma lixeira, né, alguma coisa que possa ser uma barreira ali, né, no seu caminhar. Então, tudo isso, pessoal, a ausência dessa, né, como eu falei, dessa rampa ou desse piso tátil, é o que nós chamamos de barreira urbanística. Nós temos as barreiras arquitetônicas, que são aquelas que tem nos prédios, sejam eles públicos ou privados. Um prédio que não tem elevador, um prédio que não tem uma rampa, né? Por exemplo, um edifício que não tenha aquelas barreiras, né? Não é barreira, desculpa. Como é que é aquelas barras, é isso que eu queria lembrar, aquelas barras laterais, né, para a pessoa que é cadeirante poder se segurar, tá? Então, tudo isso é o que nós chamamos de barreira arquitetônica. É quando o edifício, seja ele público ou privado, ele não tem acessibilidade. Depois nós temos barreira no transporte, o nome já diz, né? Quando o transporte ele não tem acessibilidade, é um táxi que não é adaptado, é um veículo de uma locadora de veículos que não é adaptado
a uma pessoa que tenha, por exemplo, uma deficiência física. É o transporte público urbano que não tem o elevador para o cadeirante. Isso é a barreira no transporte. Temos também barreira nas comunicações, na informação. Quando a pessoa com deficiência, ela encontra esse obstáculo para a obtenção, por exemplo, de uma informação ou até mesmo na comunicação. Então, um celular que não tem ali, por exemplo, nos números, né, o braille, como é que a pessoa, ou que não tem algum sistema digital, que a pessoa fale ali o número que ela deseja, né, fazer a ligação, e que tem uma ligação automática, essa pessoa não consegue, com deficiência visual, não consegue efetuar uma ligação telefônica. Então, ela vai ter uma barreira na comunicação. Se uma pessoa, né, que, por exemplo, ela é surda, né, e ela está frente a uma televisão, e nós não tivermos ali um sistema em que tenha um letreiro, a televisão, para dizer o que está sendo dito ali, ou o filme, qual é o som, né, para que faça a pessoa participar ali da informação, ela vai encontrar também uma barreira, tá? Seguimos, a barreira atitudinal. A barreira atitudinal é aquela que a gente encontra nas atitudes e nos comportamentos das pessoas, né, que configuram discriminação. Então, tu percebe que aquela pessoa, ela foi excluída da participação porque ela tem uma deficiência. Isso é o que nós chamamos de barreira atitudinal, porque ela está na atitude, no comportamento das pessoas, que vai privar aquela pessoa com deficiência de uma participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. Barreira tecnológica é quando a tecnologia, em vez de ajudar, ela prejudica. Então, eu estou dando aqui um exemplo hipotético, né? Se a urna eletrônica das eleições não tivesse o braille, mas ela tem, né? Aquela pessoa que tem uma deficiência visual, ela encontraria ali um obstáculo para conseguir emitir o voto, porque ela não enxerga, então como é que ela vai saber se ela está digitando o número do candidato correto, certo? Então, a barreira tecnológica é quando a tecnologia, em vez de ajudar a pessoa, ela acaba prejudicando, ok? Que mais, pessoal, que nós temos aqui na nossa legislação? Esse aqui eu vou falar muito rapidamente. Quando falamos, né, de comunicações, a Lei Brasileira da Inclusão, ela diz que comunicações é tudo, tá? O sistema de sinalização e comunicação tátil, são caracteres ampliados. Então, eu tive uma aluna com deficiência visual, mas era uma deficiência parcial, então a prova dela tinha caracteres ampliados, tamanho 80, né? Então, imagina quantas folhas de prova, né? Mas aquilo ajudava que ela conseguia fazer a prova com a turma dela, ou seja, garantia a sua participação, tá? São dispositivos de multimídia, é a Libras, é o Braille, são os sistemas auditivos, os meios de voz digitalizados, são os meios alternativos de comunicação, tudo isso está dentro da nossa comunicação prevista na Lei Brasileira da Inclusão, tá? Outro detalhe, a nossa lei, ela fala também nas adaptações razoáveis. A adaptação razoável, que é mega importante falar sobre isso, é aquela adaptação que vai ser solicitada numa situação concreta, e o nome já diz, ela é razoável, ela não é desproporcional, né? É uma coisa assim, a pessoa que é cadeirante, ela mora, né, foi morar num prédio, né, porque ela tem direito de comprar a casa própria, o apartamento dela onde ela quiser, e no edifício que ela comprou só tem escadaria, tá? E aí o que ela disse? Ela diz, olha, eu só queria, né, porque o apartamento dela é o térreo, ela diz, eu só queria que fizessem uma rampa ali na entrada do prédio para que eu possa acessar o prédio, né, e entrar no apartamento que eu comprei. Então isso é o que nós chamamos de adaptação razoável. É uma modificação, uma adaptação
necessária, adequada, que não vai acarretar um ônus desproporcional, né, indevido, tá? E o detalhe, a recusa a uma adaptação razoável configura discriminação, tá? Isso está no artigo 4º, né, da Lei Brasileira de Inclusão. Elementos de urbanização são todos os elementos, né, que compõem esse nosso cenário da urbanização. Pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica, gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento, né, distribuição de água, paisagismo. Ah, mas o que isso tem a ver com a Lei Brasileira da Inclusão? Tem tudo a ver, pessoal, porque quando a gente pensa, né, na organização de uma cidade, por exemplo, no encanamento para esgoto, na distribuição de energia elétrica, tudo isso tem que ser pensado também na pessoa com deficiência, que ela está transitando para que ela tenha segurança, né? Principalmente se a gente pensar numa pessoa que tem uma deficiência visual. Então, a cidade, ela tem que ser planejada também pensando nas pessoas que tenham uma deficiência, tá? Mobiliário urbano é a mesma ideia, né? Tudo que compõe, né, o nosso espaço urbano. O semáforo, postes da sinalização, fontes de água, lixeira, toldo, banco, quiosque, tudo também tem que ser pensado com relação à pessoa com deficiência. Pensem numa pessoa com deficiência visual. Ela está ali, né, transitando, ela não pode dar de cara, por exemplo, com uma lixeira, né? Então, toda cidade ela tem que ser planejada pensando na questão da inclusão, tá? Pessoa com mobilidade reduzida, isso aqui é bem importante. Pessoa com mobilidade reduzida é toda pessoa que tem uma dificuldade de movimentação. Ah, quebrei a perna, eu sou pessoa com mobilidade reduzida. E essa mobilidade que está prejudicada, ela pode ser temporária, pessoa quebrou a perna, como ela pode ser permanente. Aí caracteriza uma deficiência, né? Porque ela é de longa permanência, tá? Então, mobilidade reduzida, e por que isso é previsto na Lei Brasileira de Inclusão? Porque muitos direitos que nós temos aqui são estendidos às pessoas com mobilidade reduzida, tá? Então, é aquela pessoa que tem uma dificuldade temporária ou permanente, e essa dificuldade reduz, né, a sua mobilidade, a sua flexibilidade, a sua coordenação motora e até mesmo a sua percepção. Isso, pessoal, se aplica também ao idoso, à gestante, à lactante, a uma pessoa que tem a criança no colo e uma pessoa obesa. Por isso que no atendimento prioritário, a gente vê aquela plaquinha, né? E a gente vê ali pessoa idosa, a gente vê uma pessoa gestante, uma pessoa com uma criança no colo, né? Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida e tem, por lei, um atendimento prioritário também, tá? Então, pessoa com mobilidade reduzida inclui o idoso, a gestante, a lactante, a pessoa com criança no colo e a pessoa obesa também. Certo? Residência inclusiva são aquelas residências, né, oferecidas no âmbito da assistência social para pessoas com deficiência e que tenham, né, isso é para jovens e também adultos em situações de dependência, aquela pessoa que não tem autonomia, que precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda na alimentação, muitas vezes na medicação, né, na medicação que toma, tá? E essa pessoa não tem condições de autossustentabilidade e ela tem vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Então, essa pessoa, ela vai morar numa residência inclusiva, né? Muitas famílias, é triste o que eu vou dizer, mas é uma realidade, né? Muitas famílias abandonam, né, o seu familiar que tem deficiência. E essa pessoa, como é que ela vai sobreviver, né, se ela não tem autonomia? Então, esta pessoa vai para essa residência inclusiva. Isso aqui, pessoal, é como se fosse o primeiro mundo, né? Só que, infelizmente, isso aqui está muito longe da realidade, tá? Nós temos pouquíssimas vagas
nas residências inclusivas que existem no Brasil, tá? Então, nesses locais, né, como eu falei para vocês, pessoas que não tenham condições de autossustentabilidade, que não tenham autonomia e que tenham vínculos familiares fragilizados ou rompidos, essas pessoas vão ter ali um atendimento, né, 24 horas, né, porque são pessoas que têm uma dependência, ok? Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, quando a pessoa, né, ela tem uma deficiência e ela pode, por exemplo, morar sozinha ou até mesmo acompanhada, mas a sua residência ela é adaptada, ela conta, né, com uma estrutura adequada, capaz ali de lhe dar uma autonomia, de dar ali uma segurança maior, tá? Então, nesse caso, a pessoa, ela vai morar sozinha ou vai morar, né, com algum familiar, enfim, mas ela tem uma moradia que é, né, digamos, adaptada para a sua vida de forma mais independente, dando a ela uma autonomia, certo? Atendente pessoal é aquela pessoa que pode ser um membro da família ou não, pode ser remunerado ou não, e ele vai ajudar naqueles cuidados básicos, né? E essa foto aqui, eu sempre digo isso, até falei na aula, né? É a de um filme que é... Como é que é o nome do filme? Agora me fugiu o nome do filme. Não é Indomáveis. Agora me faltou o nome do filme, daqui a pouco vem, tá, pessoal? Mas é um filme maravilhoso, né? E que conta a história de um senhor, né, extremamente rico e que tem uma deficiência em que ele só mexe do pescoço para cima. E aí foi contratado ali uma pessoa para lhe ajudar naquelas atividades diárias, tomar banho, né, o vestuário, passear, a medicação, claro, a medicação que foi indicada, né, pelo médico e por aí vai, tá? O mais importante, agora me faltou o nome desse filme, né? Garanto que muitos de vocês assistiram porque é um filme bastante conhecido, né? Mas o atendente pessoal, ele pode até mesmo ser uma outra figura que nós temos no artigo 3º, que é a figura do acompanhante, tá? Então, o atendente pessoal é uma pessoa que pode ser da família ou não, que pode ou não ter uma remuneração e que não pode ser confundido com profissões legalmente estabelecidas. Então, não é o enfermeiro, tá, pessoal? É o cuidador, né, que vai ali, como eu falei para vocês, vai ajudar a pessoa, ou vai, né, promover ali a alimentação da pessoa, a medicação, o banho, o vestuário, e por aí vai, certo? Bem importante. E nós temos também na nossa lei o profissional de apoio escolar, que a prova pode dizer para vocês, até por conta do nome, que o profissional de apoio escolar é aquela pessoa, né, que trabalha tanto na instituição pública ou privada. Na prova eles colocam que é só na pública, tá errado, é tanto na pública quanto na privada, e que vai atuar apenas nas atividades escolares. Errado também, tá? Esse profissional que tem tanto na escola pública quanto privada vai auxiliar o estudante, né, com deficiência em todos os aspectos, na locomoção, na alimentação, na higiene e também nas atividades escolares. Bem importante, então, comentar isso aqui com vocês. Temos a figura do acompanhante, né? O nome já diz, acompanhante é quem acompanha, e o acompanhante poderá ser, né, aquele profissional ali, né, que é o que nós vimos anteriormente, que é o atendente pessoal, tá? Poderá, porque acompanhante é qualquer pessoa que acompanha. Então, a pessoa com deficiência, ela pode ter na sua casa um cuidador, mas quem foi com ela ao banco para ela receber o salário dela, por exemplo, foi um outro familiar. Naquele momento, o familiar, ele está fazendo a figura do acompanhante, certo? Então, é quem acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar a função de atendente pessoal, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o artigo 4º,
o artigo 4º, lembrando, pessoal, a nossa legislação ela é enorme, tá? Mas eu só vou pontuar aqui aspectos principais, tá? É aquela ideia assim, a senhora ficou um tempão no artigo 3º, porque ele é o que mais cai disparado nas provas. Mas, como eu disse, pode cair qualquer artigo, tá? O artigo 4º, ele diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não pode sofrer qualquer forma de discriminação. A discriminação é toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou por omissão, né? E aquilo que eu falei para vocês, tá? Por isso que eu grifei até ali, ó. Incluindo, o que é a discriminação? É a recusa, inclui, tá? A recusa às adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologia assistiva. Então, só para vocês entenderem, né? Aquele exemplo que eu dei, a pessoa comprou um apartamento, porque ela pode morar onde ela quiser, e o edifício, pessoal, ela comprou o apartamento no térreo, mas o edifício não tem rampa e ela é cadeirante. E ela diz, olha, né, eu queria que fosse feita uma adaptação para mim poder entrar no edifício com a minha cadeira de roda. Isso é uma adaptação razoável, ela é justa, a pessoa é moradora daquele local, né? Não vai trazer um ônus excessivo, né, para o condomínio construir uma rampa, tá? Então, o que acontece? A recusa a essa adaptação razoável, de acordo com o artigo 4º, configura discriminação, tá? Bem como o fornecimento de uma tecnologia assistiva. Então, imaginem um aluno com deficiência que ingressa numa escola, ou até mesmo no nível superior, porque isso aqui se aplica a qualquer nível de educação, e ele solicita uma tecnologia para que ele possa acompanhar as aulas, para que ele possa, por exemplo, fazer as provas, e ele tem uma recusa. Isso configura, de acordo com a lei, discriminação, tá? A pessoa com deficiência, ela não pode ser obrigada, não é obrigada a, digamos, usufruir dos benefícios que decorrem das ações afirmativas. Então, nós temos, né, por exemplo, em concurso público, nós temos vagas reservadas às pessoas com deficiência. Mas eu não quero, eu quero participar nas vagas, né, em todas as vagas normais, eu não quero esse benefício dessas vagas da pessoa com deficiência. Ela não pode ser obrigada, né? É um direito que ela tem, né, recusar os benefícios das ações afirmativas. Isso aqui é uma questão muito interessante, tá? Eu não quero, né? E a gente tem vários benefícios, como até mesmo a compra de carro, né, por um valor menor, tá? Ela tem isenção, né? Isenções tributárias, certo? Por quê? Porque aquele carro ele vai ter que ser adaptado, então o gasto que a pessoa vai ter é maior, certo? Então ela tem uma isenção ali para poder compensar. E ela diz, eu não quero essa isenção, eu quero comprar o carro pelo preço que ele é. É um direito da pessoa, tá? Então ela não está obrigada à fruição, né, dos benefícios que decorrem das ações afirmativas, ok? A nossa lei diz que a criança, o adolescente, a mulher, o idoso, quando essas pessoas elas têm uma deficiência, elas são consideradas especialmente vulneráveis. O nosso legislador já considera a mulher, principalmente no campo da violência doméstica, né? A mulher, o idoso, a criança, o adolescente, como pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. Agora, tu junta, né, o fato de ser mulher, o fato de ser idoso, criança, adolescente com a deficiência, essa pessoa ela se torna especialmente vulnerável. Professora, por quê? Porque pensem numa mulher, pessoal, que é cadeirante, a força que a pessoa tem que fazer para se deslocar. Então, ela é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade maior, porque a gente sabe, né, que a força da mulher não é igual à força que um homem tem. Então, essa pessoa acaba se tornando especialmente vulnerável, tá? O exemplo que eu acabei de citar. Então, criança, adolescente, idoso e mulher, aliado ao elemento deficiência, são considerados pessoas especialmente vulneráveis, ok?
Artigo 6º, outro que é ultra mega master importante. A deficiência, ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Foi uma grande alteração que nós tivemos no ano de 2015. Até 2015, olhem um absurdo, tá? A pessoa com deficiência, no caso deficiência mental, a pessoa era considerada absolutamente incapaz. E a partir de 2015, a pessoa com deficiência, não importa a deficiência que ela tem, se é física, se é mental, se é intelectual, se é sensorial, essa pessoa ela é considerada plenamente capaz. E a sua plena capacidade é em todos os aspectos, inclusive para casar, para constituir união estável. Então, duas pessoas que têm, por exemplo, né, síndrome de Down, podem casar? Podem. Até 2015, pessoal, esse casamento ele era considerado nulo. Olha a diferença a partir de 2015, tá? Então, duas pessoas que tenham deficiência, não importa qual é, ou uma pessoa que tem uma deficiência com alguém que não tem a deficiência, não importa, tá? Esse casamento, ele é completamente válido, ok? A nossa lei diz que a pessoa com deficiência ela tem total liberdade para exercer os seus direitos sexuais, os seus direitos reprodutivos. Então, pode casar, pode ter filhos, pode não casar e pode ter filhos da mesma forma, tá? Ela tem liberdade, né? Tanto na questão sexual, exercer a sua sexualidade, como também na questão da reprodução, tá? Tem o direito de decidir se vai ter filhos, o número de filhos que pretende ter e de ter acesso a informações adequadas, né, sobre reprodução e planejamento familiar. Então, é totalmente proibida a esterilização compulsória, é totalmente proibido, tanto é verdade, né, que tem a liberdade sobre o planejamento familiar, e tem que, claro, como qualquer pessoa, tem que ter acesso, né, a informações sobre reprodução e também planejamento familiar, tá? Tem o direito, como eu falei, de conservar a sua fertilidade, sendo completamente proibida a esterilização compulsória, certo? Direito, né, de exercer, de ter uma família, direito de conviver com a sua família, conviver com a sociedade, com a comunidade em geral. Como eu já falei para vocês, acredito até que tenha comentado, eu tenho um filho que tem autismo, certo? E hoje a gente até diz assim, nossa, eu não sei se é porque eu tenho um filho que tem autismo, mas como tem, por exemplo, né, crianças, adolescentes e adultos que têm autismo. Então eu não sei se eu comecei a perceber mais ou se agora tem mais, eu não sei, né? E eu vou dizer para vocês, uma das grandes explicações é a seguinte, pessoal, antigamente essas pessoas elas eram escondidas da sociedade, né? Então muitas famílias tinham filhos com deficiência e escondiam. Essa criança, esse adolescente e até mesmo adulto era privado da convivência, né, comunitária. A nossa lei ela é clara, tá? As pessoas com deficiência, não importa a deficiência que for, têm o direito, né, à convivência familiar e comunitária, não devem ser segregadas, apartadas da sociedade, tá? Isso é uma questão, por isso que a gente hoje fala muito mais, a gente percebe isso muito mais, né? Por quê? Porque nós tivemos uma mudança, né? Uma mudança até mesmo na cultura, tá? A pessoa com deficiência, ela tem o direito, né, de exercer a guarda, então ela pode ser a guardiã, por exemplo, de um sobrinho, tem direito de ser tutora, como qualquer outra pessoa, direito de ser curadora de alguém, direito de adotar e também de ser adotada, em igualdade de condições com todas as demais pessoas. O artigo 7º, ele diz que é um dever de todos, é um dever comunicar às autoridades competentes qualquer forma de violação ou ameaça, né, a direitos da pessoa com deficiência. Então, eu fiquei sabendo que um vizinho que tem uma deficiência foi agredido pela sua família. É um dever de todos, né? Família, comunidade, sociedade, poder público.
é um dever de todos comunicar às autoridades competentes qualquer ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência de que nós tenhamos, né, conhecimento, tá? A nossa lei diz que também os juízes, os tribunais, no exercício das suas atividades, se tiverem conhecimento, né, de violações aos direitos da pessoa com deficiência, devem remeter essas informações ao Ministério Público para providência ali, né, para a adoção, né, das providências cabíveis, certo? Falando um pouquinho, então, sobre atendimento prioritário, tá? A pessoa com deficiência, ela tem direito de receber atendimento prioritário, e esse atendimento prioritário, ele se dá, pessoal, em vários aspectos, tá? Proteção e socorro, né? Então, se nós temos ali um acidente, tem como vítima, né, daquele acidente uma pessoa que tenha deficiência, ela tem que receber a proteção e socorro, né, com prioridade, tá? Em primeiro lugar. Atendimento em todas as instituições, né, sejam elas públicas ou privadas, mas que tenham atendimento ao público. Por isso a questão do atendimento prioritário. Quando a gente vai numa loja, num banco, no supermercado, tem aquela placa ali, né, do atendimento prioritário, tá? Disponibilização de recursos, tanto humano quanto tecnológicos. Então, uma pessoa com deficiência, ela vai, por exemplo, a um banco e ela não consegue, né, tem alguma limitação e ela não consegue, por exemplo, mexer ali no terminal, ela quer, por exemplo, pagar uma conta, mas ela não está conseguindo ali, né, mexer no terminal por alguma razão, tá? O banco, né, colocando aqui o exemplo de uma instituição, né, que é o concurso de vocês, que tem atendimento ao público, deve disponibilizar a essa pessoa recursos não apenas humanos, mas recursos tecnológicos, né, que propiciem a essa pessoa uma igualdade de condições com todas as demais pessoas. Certo, pessoal? O que mais que nós temos aqui, né? Disponibilização de pontos de parada, garantia da segurança no embarque, no desembarque, acesso a informações, disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Tem alguns que eu vou passar um pouquinho mais rápido. Super importante, tá? Restituição, né, do imposto de renda. Então, a pessoa com deficiência, ela tem prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Por quê? Porque parte-se do pressuposto de que ela tem uma necessidade maior na utilização daquele valor, talvez por medicação, né? Ela tem um gasto maior. Eu preciso comprar uma cadeira de rodas, né? Então, eu estou contando aí com a minha restituição do imposto de renda para poder comprar, né, digamos, uma cadeira de rodas motorizada, tá? Mas tem acesso pelo SUS. O SUS ele deve fornecer, mas nem sempre fornece aquele equipamento que seria o mais moderno, né, ou digamos assim, o mais adequado, tá? E também tem uma prioridade na tramitação processual, procedimentos tanto judiciais quanto administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos ou diligências, certo? Então, a pessoa com deficiência, ela tem uma prioridade, pessoal, na tramitação, né, seja de processos judiciais, como também de natureza administrativa, em que ela é parte ou pessoa interessada, tá? Outro detalhe importante, né, essas prioridades que nós vimos, na sua grande maioria, se estendem, né, ao acompanhante, ao atendente pessoal. Por exemplo, um atendimento prioritário num banco, né? Está lá o acompanhante acompanhando a pessoa com deficiência. Essa pessoa tem direito ao atendimento prioritário, exceto no recebimento da restituição do imposto de renda, que isso não se estende ao acompanhante, ao atendente pessoal, e na tramitação processual, né, processos de natureza judicial ou administrativo, certo? Outro detalhe importante, né, nos serviços de emergência, sejam eles públicos ou privados, há uma prioridade no atendimento da pessoa com deficiência, mas essa prioridade,
ela está condicionada aos protocolos, né, de atendimento médico. Então, chegou num serviço, né, de emergência uma pessoa com deficiência, ela tem, por lei, assegurado o atendimento prioritário. Só que chegou uma pessoa que não tem deficiência e essa pessoa ela está ali com sinais de que ela está infartando. E a pessoa com deficiência, ela está com seus sinais vitais normalizados, né? Então, não é uma situação tão grave quanto a daquela que acabou de chegar. Então, neste caso, essa prioridade, ela está, né, condicionada aos protocolos de atendimento médico, certo? Então, temos como regra geral atendimento prioritário nos serviços de saúde, exceto né, se o protocolo médico que indica que uma pessoa que está com seus sinais vitais comprometidos, né, compareça, aí essa pessoa vai ter que passar na frente. Certo, pessoal? Então, mega importante, se liga, tá? A restituição do imposto de renda e a tramitação processual, procedimentos judiciais e administrativos, esses direitos não são estendidos aos acompanhantes e ao atendente pessoal, beleza? Outro detalhe importante, né? Em situações de risco, emergência, estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência ela será considerada vulnerável, certo? Devendo, então, o poder público adotar todas as medidas necessárias para a sua proteção e também para a sua segurança. Então, imaginem vocês, né? Por exemplo, uma cidade lá, um bairro de uma cidade que está totalmente alagado pelas fortes chuvas, né, que caíram naquela região. Então, digamos assim, os bombeiros precisam providenciar a retirada das pessoas que ainda estão, né, nas suas casas naquele local. Essa pessoa, né, que tem a deficiência, que esteja na sua moradia, ela é uma pessoa vulnerável. Então, o poder público tem que olhar para ela de uma forma diferenciada, garantindo ali a sua proteção e a sua segurança, né? Porque é uma situação que tem risco, é uma situação de emergência ou até mesmo uma situação de calamidade pública, certo? A nossa lei, pessoal, quando trata, né, do direito à saúde, ele diz que é assegurada uma atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade. Então, não importa tamanha complexidade, né, da deficiência que essa pessoa tenha. Ela tem garantido todo o tratamento por intermédio do SUS, né, garantido um acesso universal e igualitário. Significa dizer, quando eu falo todo o tratamento pelo SUS, é dentro daquilo que o SUS oferece, né? Por isso que a gente diz acesso universal a todos os produtos que são ofertados pelo SUS, tá? E acesso igualitário, em igualdade de condições com todas as demais pessoas, certo? Porque a gente sabe que tem coisas, né, que não são cobertas pelo SUS, tá? Então, a pessoa com deficiência, independente da complexidade do caso, ela tem acesso universal, ou seja, todos os produtos que são ofertados pelo SUS em igualdade de condições com todas as demais pessoas, certo? Outro detalhe, né? As operadoras de plano e seguro privados de saúde, né, são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência todos os serviços e produtos que são ofertados às demais pessoas. E nós não podemos ter a cobrança, pessoal, de valores diferenciados em razão da deficiência, certo? Ah, mas a pessoa com deficiência, ela acaba usando mais o plano de saúde, então ela acarreta um custo maior. Não interessa, né? O valor que ela vai pagar a título de plano de saúde é exatamente o mesmo valor que ela vai pagar pelo mesmo tipo de plano por qualquer outra pessoa. Outro detalhe, a pessoa com deficiência, ela que esteja internada ou em observação, é assegurado a ela o direito ao acompanhante, ao seu atendente pessoal, né? Devendo o órgão, a instituição de saúde,
proporcionar condições adequadas para permanência em tempo integral, tá? Então, a pessoa com deficiência, né, chegou para atendimento no hospital e ela vai ter que passar o dia inteiro lá em observação. Ela tem o direito de ser, né, digamos, de ter ali com ela, a todo momento, o seu acompanhante, né, o seu atendente pessoal. É um direito que é assegurado por lei, tanto se ela estiver em observação como se ela estiver internada. Se não há a possibilidade da permanência, né? Por quê? Porque a pessoa vai ficar numa UTI, a situação é uma situação grave, então ela vai ser transferida para uma UTI, aonde não há possibilidade da permanência, né, de pessoas que não sejam ali do próprio hospital, certo? Então, nesse caso, o profissional de saúde responsável, né, deverá justificar isso por escrito. Não é simplesmente dizer, ó, não pode, né, porque essa pessoa será transferida para a UTI. Não, tem que justificar por escrito, porque é um direito da pessoa, certo? E se a família, por exemplo, não concorda, ela pode entrar com um pedido judicial, né? Mas tem que ter ali uma justificativa, porque é um direito que eu tenho por lei, assegurado por lei, né? A pessoa com deficiência, certo? Então, se esse direito ele foi recusado, a justificativa ela tem que ser por escrito, certo? Na impossibilidade, né? O hospital justificou que não tem como, né, ter o acompanhante, o atendente pessoal, porque a pessoa vai ficar, por exemplo, na UTI. Então, nesse caso, o órgão de saúde ele tem que adotar todas as providências, né, para suprir a ausência dessa pessoa. Porque como trata-se de uma pessoa com deficiência, ela tem direito a acompanhamento em tempo integral, tá? Desculpa, pessoal. Como eu já tinha comentado com vocês, é vedado, é proibido, né, a cobrança, e inclusive até configura também, né, uma discriminação, a cobrança de valores diferenciados por parte dos planos de saúde em razão, né, da condição da pessoa com deficiência. É totalmente proibido por lei, ok? A nossa lei diz, pessoal, que se, por exemplo, os serviços de saúde, né, sejam eles públicos ou privados, tá? Tiverem ali conhecimento, até mesmo a suspeita, né, de que alguma violência foi praticada contra a pessoa com deficiência, é obrigatória a notificação, obrigatória, tá? A notificação, né, pelos serviços, sejam eles públicos ou privados, aos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público e conselhos da pessoa com deficiência. Obrigatório, ok? Nós já estamos no término da nossa aula, mas eu só quero aqui finalizar lembrando vocês a importância do artigo 32, que ele diz que nos programas habitacionais, né, que são subsidiados com recursos públicos ou até mesmo, né, programas públicos de governo voltados à questão habitacional, a pessoa com deficiência ela tem prioridade na aquisição da moradia para a residência própria, e nós vamos ter uma reserva de 3% das unidades habitacionais para pessoas com deficiência, tá? E esse benefício dessa reserva habitacional, esses 3%, esse benefício ele é concedido uma única vez. Super importante isso aqui, tá? Pessoa com deficiência tem direito, pessoal, que não tenha condições de autossustentabilidade ou de ter o sustento provido pelos seus familiares, tem direito ao recebimento de um salário mínimo mensal, tá? Também tem direito à aposentadoria especial. E outro detalhe que eu quero comentar, as frotas de táxi, outro ponto que cai com muita frequência, né? Devem reservar 10% dos seus veículos adaptados à pessoa com deficiência. E é totalmente proibida a cobrança de qualquer valor diferenciado, né, pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. E terminando, as locadoras de veículo, elas são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para uso, né, da pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos que tem na frota, tá? Então,
um veículo adaptado a cada conjunto de 20 veículos. E esse veículo ele deve ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidro elétrico e comandos manuais de freio e também de embreagem. Então, criaturas divinas, terminamos aqui. Desejo a todos vocês uma excelente prova aí do concurso, né, do Banco do Brasil. Vamos ver se vai cair uma questão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estou apostando muito. Então, desejo uma ótima prova e um sucesso absoluto a todos vocês. Tchau, gente!